Vamos abrir as nossas Bíblias para Daniel, capítulo 5, verso 29 e 30. Nós vamos fazer a leitura destes dois versículos. Daniel, capítulo 5, verso 29 e 30. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O Senhor nos abençoe, nos retifique, fale, Deus, em cada coração, esteja me usando como instrumento de Tuas mãos. Que nós possamos, ó Deus, sair edificados por Ti e alimentados da Sua sã doutrina, da Sua palavra. Eu oro no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Daniel, um dos exemplos de integridade. Bom, Dario é o rei Medo, em que constituiu 127 sátrapas, que serviam no seu reino. E sobre essa hierarquia, ou melhor dizendo, essas patentes, ele constituiu 3 presidentes, e um deles colocou Daniel. E os sátrapas, eles tinham que prestar contas com os 3 presidentes sobre o reino. O reino era imenso, 127 sátrapas. Daniel, assim como Ezequiel, foi um profeta no exílio da Babilônia. Ele foi levado para lá jovem, bem jovem, cativo, em meados de 605 a.C. Daniel é considerado o último profeta dos maiores. Daniel foi um dos que passou o exílio no caso, 70 anos, no período de 605 até 535, mais ou menos, não vamos falar exatamente, mas é aproximado disso. E ele passou por vários reinos, Babilônia, Medos e Pérsia. E a sua passagem então é descrita nesse período. E ele relata a corte real dos reis, desses reis aí. E ele é um nobre servo ali, privilegiado, pela sua sabedoria, pela sua integridade. E Daniel expande então todo esse período de 70 anos. O seu enfoque é Israel, em termos históricos, político e profético. Estudando o livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos decifram sonhos, e os 6 últimos as visões, as profecias. E esse livro de Daniel ele não terminou por aqui, ele vai continuar futuramente, até na plenitude dos tempos, segundo a vontade do nosso Deus. Daniel foi um homem fiel ao Senhor. Daniel foi um interpretador de sonhos. Daniel, o significado do seu nome é: Deus é o meu juiz. Daniel, na época do rei Dário, já era um senhor de aproximadamente 80 anos, provavelmente um idoso já, 70, 80, por aí. E ele era o mais íntegro dos homens, que o rei Dario então pensava em colocá-lo como abaixo dele somente, mas sobre todo o reino. Tal era a fidelidade que Daniel exercia.
Ele era íntegro dos homens de confiança do rei, e ele se diferenciava dos demais. O rei Dario pensava então em colocá-lo como chefe dos chefes reais dele sobre todo o reino por essas características. A integridade. A integridade hoje é vista em poucas pessoas. Nos cristãos, ela deve valer, porque ela deve condizer no cristão, né? A integridade, ela tem que ser o selo do cristão. Ela parece uma virtude em extinção. O íntegro é aquele que moralmente, falando correto, que não deixa passar nada de errado. É tudo nos mínimos detalhes e correto, reto de coração. Embora não seja perfeito, porque perfeito a gente não é, mas estamos caminhando na perfeição em Cristo Jesus. Uma mente em Cristo pode e é possível fazer a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Nós cantamos agora há pouco que a gente não faz nada sem Cristo. A falta de integridade no nosso meio, a falta de integridade moral nas escolas, a falta de integridade moral nos casamentos. A maioria dos casamentos não dura nem um mês, um ano, 2 anos. E quando tem um casamento de 10, 20, 50 anos, é de se maravilhar com o poder de Deus, porque são 2 pecadores que dizem sim e que se aproximam do Senhor Jesus, colocam Cristo em primeiro lugar. A falta de integridade no comércio, pessoas que vendem produtos além ou acima do valor. A falta de integridade na vida financeira, a falta de integridade nas palavras, nas alianças que fazem, nos acordos firmados, a falta de integridade na política, nos políticos, né? No Congresso Nacional, a falta de integridade, infelizmente, e pasmem, né? Nas igrejas. Você tem sido servo de Cristo? Você tem sido íntegro com Ele? Salmo 25, 21 diz que a integridade e a retidão nos protegem. Salmo 26, 11, nós lemos de manhã, na leitura do Salmo 26, que Davi diz: eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Provérbios 2,7 diz: o Senhor protege quem anda com integridade. O Senhor protege quem anda com integridade. Essa é uma promessa maravilhosa do nosso Deus. Ele nos protege, Ele nos traz segurança, mas se servirmos a Ele com integridade. Provérbios 10:9 diz mais: quem anda com integridade anda com segurança. E o Provérbios 11:3: a integridade dos justos os guia. A integridade dos justos os guia. É um caminho para seguir com fé no nosso Senhor. Primeiro ponto: Daniel mostrou integridade mesmo cercado de corrupção, mostrou integridade sendo vítima de conspiração e mostrou integridade na adversidade e na prosperidade. Daniel, capítulo 6, dos versos 1 a 6.
E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nem erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Dario então tomou o reino de Belsazar, que era rei dos babilônios, na idade de 62 anos, e ele constituiu então o seu reino. 120 sátrapas ou príncipes ele constituiu, e 3 presidentes sobre eles, e um deles se destacou, que era Daniel. Daniel apresentava um espírito excelente. O que seria esse espírito excelente? O espírito do nosso Senhor. Essa linguagem se refere aos santos de Deus, pois Daniel se manteve fiel todo o tempo, desde a sua mocidade até a sua velhice, e sempre até a sua morte. Os presidentes e os sátrapas, vendo que Daniel sobressaía no reino, o que eles fizeram? Procuraram cabê-lo em ovo. Tentaram achar alguma prova em Daniel. Mas o verso 4 diz: não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Esse texto me lembra sobre Jesus Cristo, que ele foi, não achou nele nem erro nem culpa. Daniel se manteve fiel e não se achava erro nem culpa. Uma conspiração estava armada. Estes homens poderosos procuravam meios para encontrar algo para acusar Daniel de falha. Nós devemos orar pelos nossos governantes, principalmente aqueles que temem a Deus, porque tem muitos se levantando que não tem o temor nem o tremor de Deus, e a falta de sabedoria para quem não tem temor e tremor do Senhor. Nós devemos orar pelos nossos deputados e senadores, porque eles comandam o Brasil e as leis. Eles devem ter o temor e o tremor do Senhor. Nós devemos votar em pessoas tementes a Deus, em pessoas honestas, em pessoas que têm a integridade. E falta muito isso, para que então essa nação progrida ao invés de regressar. Então esses sátrapas, talvez por inveja ou por não ter o que poder conquistar, porque tudo estava ao alcance de Daniel, e Daniel era reto, não se passava nada de corrupção nele, era uma pedra no sapato deles, talvez por cobiça de poder e ganância, como sempre existiu e sempre vai ter, e de poder. Então eles procuravam então encontrar algum meio para tirar Daniel de lá. Mas como Daniel tinha um Senhor, aliás, poderoso, e ele é poderoso para salvar, poderoso para livrar das garras do inimigo.
Uma ideia sagaz então foi colocada em prática a partir de um pressuposto. Verso 5, olha só. Eles fizeram um concílio, fizeram uma reunião ali. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 6: então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, verso 7, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Paramos para frisar isso. Então, uma ideia sagaz então foi colocado em prática, numa ideia conjunta para derrotar a Daniel. Eles se levantaram e foram até o rei Dario e fizeram uma conspiração. Um decreto foi estabelecido e firmado, e o rei Dario assinou o decreto, como você lê no verso 9. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Claro, está glorificando aqui um rei humano, está glorificando aqui uma pessoa que vai reinar por um certo tempo, mas Deus dá o seu ponto final naquele reino e acabou. Esse rei morre, entra outro reino. Só Deus garante o ponto final dessa história. Daniel então se mantém fiel, se mantém íntegro. Ele fica sabendo sobre isso, a despeito do ambiente, um ambiente mau, um ambiente horrendo, um ambiente que faz ele provar a sua fé. A sua fé é testada. É fora da vontade de Deus ali, mas tem um propósito de Deus ali: preparar Israel em juízo no estado cativo. Daniel não vende a sua consciência, não negocia os seus valores, não se corrompe, é moralmente correto, reto de coração. As pessoas ali estão fora da vontade de Deus, mas tudo ali está num propósito glorioso do Senhor, para preparar Israel em juízo durante o cativo. A base então da sua integridade, da integridade de Daniel, é a sua fidelidade no Senhor. As circunstâncias adversas não alteraram em nada as convicções de Daniel em relação a Deus. Ele sempre confiou em Deus. Nós cantamos aquele corinho que diz: não olhe as circunstâncias, olha o seu amor, o amor do Senhor. Não me guio por vista, Nós não devemos olhar para as adversidades, nós não devemos olhar para os problemas, nós devemos estar com os olhos fitos no nosso Senhor, no nosso autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A integridade implica você fazer o que é correto, quando ninguém está olhando, quando você está só diante de Deus no seu quarto escuro, onde só Deus está te vendo. A integridade, ela é testada ali. Segundo ponto: o íntegro Daniel preferiu morrer a transigir com a sua integridade. Olhando nos dicionários significados e também pela internet e vendo algo, transigir é negociar,
Transigir é fazer acordo, romper algo em que confia para agradar os outros. Métodos políticos, né? O toma lá da cá, né? Conciliar, negar o que tem confiado. O íntegro Daniel preferiu morrer a transigir com a sua integridade. Melhor dizendo, ele levantou a bandeira de Deus e estacou essa bandeira para que todos vejam no alto, em que todos possam ver que ele tem a bandeira, o que ele tinha a bandeira do nosso Deus. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Alguns teólogos falam que ele orava uma vez de manhã, uma vez à tarde e outra à noite, né? Você já ouviu falar sobre isso? Então, essas são as 3 vezes no dia, todos os dias. Era como alimento, café da manhã, almoço e janta. A oração que nós devemos fazer todos os dias. E não era uma oração de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, não. Uma oração, uma conversa com Deus. Provavelmente era horas conversando com Deus. Daniel, íntegro, preferiu morrer a transigir com a sua integridade. Daniel não alterou em nada o seu modo de viver. Ele continuou. Amanheceu o dia, orou, agradeceu a Deus pelo dia. Ao meio-dia novamente, e à noite novamente agradecendo a Deus. Conforme nós lemos aqui no verso 10. Mesmo sabendo que estava sentenciado à morte, não mudou em nada o seu propósito de vida. Ele tinha um foco: agradar a Deus, glorificar o santo nome do Senhor, ser íntegro, fiel e verdadeiro. Ele foi perseguido não por ser corrupto, ele foi perseguido por ser diferenciado dos demais, por ser separado, por ser santo, por ser um homem de Deus íntegro e verdadeiro. No verso 11, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqueles conspiradores ficaram olhando, porque as janelas estavam abertas, dava para ver ele orando ali. Segundo o texto fala que os quartos, as janelas dos quartos estavam abertas, e ele orava em direção para Jerusalém, né? Aqueles então conspiradores foram ver o que Daniel estava fazendo, né? Foram tentar ver, espiar, eram espiões do mal. Verso 12: então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Daniel então ele foi sentenciado, denunciado. Verso 13: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste,
Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só a jogada dos conspiradores. Tentaram colocar contra, o rei contra Daniel. Nós vemos aqui no começo do texto que o rei olhou para Daniel e viu que ele era bom naquilo, porque ele viu a integridade, porque ele viu que o seu reino estava prosperando, porque ele viu sabedoria em Daniel. Mesmo ele sendo um ímpio, uma pessoa que não era temente a Deus, que não servia a Deus, mas ele viu o espírito excelente em Daniel. Ele conseguia enxergar o sal da terra, a luz do mundo, a luz de Cristo brilhando na vida de Daniel. Verso 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Penalizado por isso, Porque não fala o texto, mas provavelmente ele amava Daniel. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então você vê a insistência desse pessoal que era ali do reinado, eram os presidentes, sátrapas, príncipes, a insistência deles de eliminar a Daniel a qualquer preço, a qualquer custo. Custe o que custar, eles queriam eliminar a Daniel. Eles viram o rei triste, penalizado, porque ele não queria que um de seus homens, o mais amável, o mais íntegro, porque ele sabia da integridade de Daniel e que ele não era corrupto, que ele era certo, correto em seus atos e tinha um espírito excelente, mas eles insistiram, porque eles viram isso. E Daniel então ele foi denunciado e sentenciado. Olha só o verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei, ele não falou com uma palavra convicta de que Deus iria livrar Daniel. Assim como nós confiamos ao nosso Senhor que Ele nos livra das coisas, mas o rei ele tinha um pouco de dúvida. No verso 17, olha só: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel então foi sentenciado, denunciado, julgado, preso e jogado na cova dos leões. Mas o Senhor o sustentou em seu quarto de oração. O Senhor o sustentou e fez valer, porque Cristo valerá. Nós cantamos este cântico: fez os leões ferozes fecharem a sua boca na cova de morte, na cova de horrores, onde os leões rugiam sem parar e famintos, e ficaram mansos como gatos, como bichinhos de estimação, a noite toda, a noite inteira, ficou como bichinhos de estimação, ou seja, bichinhos de pelúcia. Deus amansou
todos os leões daquela cova. Daniel enfrentou a conspiração dos seus inimigos, não com armas físicas, mas com armas espirituais, com os olhos da fé, em oração contínua ao Senhor, que nós acabamos de ler em Daniel 6:10. Verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Isso aqui também frisando é que o rei, todo decreto que fazia não poderia modificar. Isso já era de costume estabelecido. O rei não pode mudar, mas Deus pode mudar, mudando e fazendo o decreto valer, mas valendo para a vontade do nosso Deus e para um ato milagroso, o poderio do nosso Deus, fazendo valer e mostrar que aqueles leões ficaram como bichos mansos e suaves dentro da cova. No verso 16, o rei parece ser um servo, não um rei, mas um servo. Olha, se você não fizer, você está você está sendo frouxo no seu reino. É isso. Muitos determinam, já viu? Eu determino, ó Deus, que o Senhor faça por mim isso. Eu determino isso. Quem sou eu? Ou quem é você para determinar o que Deus pode fazer? E aqui nós vemos os homens passando em cima do rei, fazendo com que ele fosse um servo deles, dos próprios conspiradores. E no verso 16 nós lemos: o teu Deus, a quem tu serves, que te livre. Apesar do rei não acreditar no poder de Deus, ele disse essas palavras a Daniel. Terceiro ponto: Deus honra aos que andam em integridade. Terceiro e último ponto. Verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então ele ficou penalizado a noite toda. Ele ficou no seu palácio acordado, andando para lá e para cá, esperando a noite passar, não comeu nada, não deixou tocar nada, nenhum instrumento de música, e fugiu dele a paz, fugiu dele o sono. O rei se penalizou por isso. O rei tinha um grande apreço por Daniel, por ele ser fiel e verdadeiro, por ele ser íntegro e não era corrupto, era honesto em seus afazeres, em seus atos, dava conta de tudo que fazia em seu reinado. Ficou em jejum, não quis ouvir música e ficou acordado até o arraiar ou até o pôr do sol. Verso 19, olha só: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. Provavelmente ele ficou deitado em alguma cama real, mas ele não dormiu. Passou acordado a noite toda e foi com pressa à cova dos leões. Tratou de ir correndo ver o que acontecera com Daniel. No verso 20: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Então você percebe aqui a falta de fé.
com voz triste. Provavelmente ele deve ter falado: Daniel, você está aí? Daniel? Oi, Daniel. Então no verso 21, aliás, no verso 20, olha só: e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E o verso 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. É maravilhoso saber que Daniel não colocou em si mesmo esse livramento, mas ele colocou em quem? Em Deus. Esse ato poderoso. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Nós lemos lá em Provérbios, capítulo 10, verso 9: quem anda com integridade, anda com segurança. Provérbios 2:7: o Senhor protege quem anda com integridade. O Senhor fez valer a sua palavra. O Senhor fez valer a sua palavra. A palavra dele não mente. A palavra dele é verdadeira. Do início de Gênesis até o fim do Apocalipse. Não se contradiz. A integridade protege. Aquele que tem essa integridade, Deus protege. Daniel então dá o seu testemunho fiel de que o Senhor é fiel para com ele. Deus honra aos que andam em integridade. Quando cuidamos da nossa integridade, o Senhor cuida da nossa reputação. O Senhor cuida de nós todo o tempo. Não importa se vier um governo e falar: vamos fechar a igreja, vamos continuar adorando e servindo ao nosso Senhor como sempre a gente fez. Ele livrou o seu servo Daniel em meio aos problemas e não do problema. Nós temos os nossos problemas? Temos que enfrentar eles no nosso trabalho dia a dia. Tem serviço, situações difíceis de resolver, o Senhor dá sabedoria para dar o escape para resolver. Em cada um no seu tipo de ambiente de trabalho, né? Muitas vezes o Senhor não nos poupa das aflições, mas Ele nos livra delas e nelas, durante elas acontecendo, ou mesmo até na morte, nas doenças. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos. E o inimigo ele é derrotado. Ele é posto à poeira diante do nosso Deus. No verso 23, diz que o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Ele saiu da cova dos leões, os leões lá manso, tranquilo, parecendo gatinho, vários gatinhos, né? Abria a boca, talvez para tosquenejar, né? Dormir, né? Eles dormiram a noite toda. O anjo de Deus, Cristo Jesus, se encontrou lá e apoiou a Daniel, colocou o suporte dele necessário durante toda a noite
com Daniel na cova dos leões e o livrou. No verso 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, todos eles, não foi poupado nenhum, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Não era para deixar nenhum descendente. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós lemos isso aqui, mas nós lemos isso aqui com dor no coração, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. No verso 25: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas: que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma paz artificial. Nós temos a nossa paz, que excede todo o nosso entendimento, que é a paz em Cristo Jesus. Podemos dormir à noite tranquilos, porque estamos em Cristo. Mas a paz do mundo é uma paz que logo se acaba quando uma guerra é proclamada. Nós vemos aí Iraque e Irã, aliás, Iraque, Irã e Israel, né? Iraque, aquele povo do Oriente Médio, tudo guerreando sem parar contra Israel. Mas é um propósito de Deus, né? Nada sai do controle do nosso Senhor. Amém. A paz vos seja multiplicada, não aquela paz artificial, como alguns apregoam por aí, e que vai brevemente, pelo anticristo, uma paz artificial que vai ser proclamada. Mas nós não estaremos aqui. Nós estaremos com o nosso Senhor nas bodas do Cordeiro, se alegrando com Ele. Amém? No verso 26: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. A integridade de Daniel levou o rei a reconhecer que Deus é o rei sobre todos os reis e sobre todos os reinos. A fidelidade de Daniel fez o rei Dario enxergar que o Senhor é poderoso e que deve ter temor e tremor todo o tempo, que é o princípio da sabedoria, como nós lemos lá em Provérbios. E ele enxergou que esse reino não tem fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então, na adversidade foi íntegro, e agora na prosperidade. E concluindo, irmãos, vamos lá em Mateus capítulo 5, do verso 14 a 16. Mateus
5, 14 a 16. Aliás, o 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocá-la no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Concluindo, irmãos, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. A função da luz é iluminar a escuridão, né? Está tudo apagado, o que a luz faz? Ela acende, ela ilumina, ela esclarece. A palavra de Deus fez isso com nós um dia. Nós enxergávamos essa palavra do Senhor, a palavra do Senhor, e nós não entendíamos, porque nós não tínhamos o Espírito excelente. O Espírito excelente que Daniel tinha. O Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. E nós não devemos guardar para nós este amor do Senhor, porque ela transborda no nosso ser. Nós devemos passar, transmitir às pessoas, ao mundo, ser a luz do mundo, ser o sal para salgar este mundo sem sabor, insípido. A função da luz é iluminar a escuridão. A luz ilumina o caminho e traz segurança. A luz dissipa as trevas. A luz mostra a sujeira. A luz mostra o caminho. A luz mostra a verdade e a luz mostra a vida. João 14:6. A luz é Jesus. E quem está nele tem essa luz. Essa luz transbordante no nosso ser, que faz as pessoas enxergar na nossa vida Jesus. Como fez o rei Dario enxergar a Daniel a luz de Cristo no ser dele. Que ele era fiel, justo, verdadeiro, honesto e íntegro. A luz é Jesus. Quem está nele tem essa luz. E o nosso dever é mostrar ao mundo a luz de Jesus em nossos corações. Então no verso diz, o verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O resultado então da integridade é glorificar o nome do Senhor. E voltando lá no texto de Daniel, verso 26, o resultado do que aconteceu, do livramento de Daniel, foi esse, no meio do versículo do 26, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Deus livrou a Daniel e o resultado final, glorificando ao nosso Senhor. Amém? Amém. Senhor, obrigado a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nos ajude, ó Deus, a andar em teus caminhos, em ser íntegro, santo, fiel. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós carecemos, ó Deus, da tua graça. Eu não sou nada sem ti, ó Deus, sem
ó Deus, para falar do Teu Evangelho, Deus, do Teu amor, da Tua graça. Senhor, nos ajude, ó Deus, para falar do Teu amor. E eu oro e agradeço a Deus o nome do Seu Filho amado, Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.